Paz do Senhor, queridos. Bom, no vídeo de hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre dons do Espírito Santo. Um tema que muitas pessoas têm dúvidas, preocupações, se tem o dom do Espírito Santo ou não, né? E nós vamos estar conversando um pouquinho aqui. Lembrando, queridos, que aqui no canal o intuito não é tirar a crença ou até mesmo a fé das pessoas, ou até mesmo regulamentos da sua igreja sobre as coisas da Bíblia. Pelo contrário, nós estamos aqui nesse canal justamente para estarmos conversando com vocês, para estarmos tirando algumas dúvidas, conversando, lendo a Bíblia. É mais um canal para ajudar o próximo. Inclusive, todas as verbas aqui do canal de monetização serão doadas, tá bom? Então a minha intenção aqui no canal é justamente para isso, para nós estarmos conversando sobre algumas coisas. E muitas pessoas têm me perguntado sobre os dons do Espírito Santo. Então eu peço para você se inscrever aqui, deixar seu like, sua curtida, e nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que mexe muito com a estrutura das pessoas. Quantos dons tem na base da igreja? Por exemplo, são 9 dons ou 12 dons? E igual eu falei pra vocês, a minha intenção aqui no canal não é degrinir nenhum irmão, nenhuma irmã, tá? Por isso eu sempre falo 9 dons pela Bíblia e 12 dons na manifestação, junto com a manifestação de Deus, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho dessas 3 manifestações que o Espírito Santo utiliza em forma dos dons, e muitas pessoas também consideram como dons. Então por isso que muitas pessoas falam 12 dons do Espírito Santo, e a Bíblia diz 9, mas por que tem essa dúvida? Então se você gosta de vídeo assim, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, sua curtida e vem comigo. Bom, queridos, de início eu já quero falar para vocês que uma coisa que é muito chato diante a igreja, isso não é muito legal. A igreja não tem que debater um com o outro, como eu vejo por aí. Ao contrário, a igreja tem que se unir para conquistar espaço no terreno do inimigo e resgatar as almas que estão sofrendo, tá? Eu faço vídeo assim, um pouco mais sério e tudo, porque tem perguntas que a gente recebe que não tem sentido. Mas nós acabamos pegando para esclarecer, para não ter essa dúvida, tá? Desde o início, já até marquei aqui 2 folhas, para vocês não pensar que eu venho aqui soltar o vídeo e fico falando besteira, tá? Eu fiz aqui um estudo com só Bíblia, não tem irmãos, tese, não, só Bíblia, tá? Então eu vou começar aqui, ó. Primeiro passo que eu quero falar para vocês, aqui, ó. Os dons do Espírito Santo é diferente do fruto do Espírito Santo, tá? No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, eu vou deixar nos encardes todos os capítulos e versículos que eu vou falando, eu vou deixar no encarte para vocês lerem, verem, pesquisarem, tá bom? Por que os dons do Espírito Santo é diferente do fruto do Espírito? Vamos lá, observação. Os dons do Espírito Santo, como diz em 1 Coríntios, capítulo 12, é para a edificação da igreja. Ou seja, os dons do Espírito Santo, como diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a seguir, ele é dispensado para a igreja. Ou seja, na igreja você vai encontrar irmão que prega, tem palavra da ciência, tem a palavra de cura, tem tudo formado na palavra, mas os dons estão liberados para a igreja. Para quê? Para edificação, tá? Agora vamos aqui. Observação, o fruto do Espírito é uma dádiva que Deus dá na vida de cada pessoa que tem o Espírito Santo. Então, desde o início já tem essa diferença. Eu não preciso ter dom para ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é algo que o Senhor me colocou. Se você tem o Espírito Santo, você tem que gerar o fruto do Espírito, né? Que é amor, longabilidade. Tá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, está escrito sobre os frutos do Espírito. E nós temos que ter dentro de nós o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito, você seguindo a base bíblica, você consegue ter mais certeza da sua salvação, porque ali você vê que o fruto do Espírito não tem contato com a carne ou com as coisas físicas, mas sim está vivendo em Espírito e andando em Espírito, tá? E vamos falar sobre os dons, que muitas pessoas trazem um debate. É 9 dons? É 12 dons? Queridos, eu sou um tipo de pessoa que ministerialmente eu sou muito vivida, por causa comecei cedo na obra, graças a Deus nunca saí da igreja, então, ao tempo da jornada eu escuto muitas coisas, tá? Tem irmãos que consideram 12 dons, tem irmãos que sabem que são 9 dons, mas o que acontece?
A diferença dos 12 para o 9 é alguma coisa? Não, é o mesmo Espírito. Porque os irmãos que consideram 12 dons, eles estão falando da manifestação junto com a integridade dos dons para a igreja. Isso faz com que as pessoas acreditem que sejam 12 dons. Mas a Bíblia diz que são 9 dons. E aqui eu quero falar para vocês, quais são esses 3 dons a mais que as pessoas acham que é dons, mas é manifestações. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Aqui, vamos falar um pouco mais sobre os dons do Espírito. Que diz assim: porque há um pelo mesmo Espírito, vou falar sobre os 9 dons. Os 9 dons vou falar agora para vocês. Porque a um pelo mesmo Espírito é dado a palavra da ciência, a palavra de sabedoria, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecias, discernir o Espírito, variedade de línguas e interpretações de línguas. Mas todos eles são o mesmo Espírito, tá? Esses são os 9 dons que está dispensado para a igreja, para o uso dos irmãos, das irmãs, que o Espírito Santo está na igreja. E agora vamos falar um pouquinho sobre esses 3 dons que as pessoas consideram dons, mas na verdade são manifestação do Espírito Santo voltado aos dons do Espírito Santo. E é por isso que as pessoas consideram 12 dons, tá? Inclusive tem um vídeo meu que eu falo aqui sobre 7 sinais que a sua vitória está próxima, se eu não me engano. Eu comento aqui sobre os 12 dons. E eu sei que teve gente que pensou, nossa, é 9 dons. Mas como eu disse pra vocês, eu não tô aqui pra degrenir ninguém. Eu acredito muito nesses negócios que nós temos que respeitar o próximo. E se eu sei que é 9, eu sei também que tem 12 jeitos de Deus operar na igreja. Eu falo mesmo porque eu sei que eu estou na Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Qual é a primeira manifestação do Espírito Santo que as pessoas pensam que é um dom, mas não é, é uma manifestação? Visão. Visão não é um dom, mas é uma manifestação. Eu coloquei aqui, ó. Visão não é um dom, mas é uma manifestação do dom da fé, tá? Visão não é um dom, mas é uma manifestação do dom da fé. Quem viu? Quem teve, assim, a base de visão? Ezequiel, Daniel, Isaías, Estevão e João. Eles foram com uma forma de ousadia e alcançaram ver as coisas de Deus pela fé, tá bom? Então assim, tem gente que considera dom de visão. Dom de visão não é um dom, é uma manifestação do Espírito Santo conforme o dom da fé, que é um dom. Eu vou chegar no irmão e falar que ele tá errado? Não. Por quê? Porque ele acredita que é um dom, mas eu sei que é uma manifestação, mas eu vou brigar com ele por isso? Não. Por quê? Porque é o dom da fé. Ele viu, ele vê. Eu acredito nas coisas de Deus, mas tem pessoas que não acreditam, né? Então eu falo um pouco assim, porque tem muita briga pra pouca coisa, sabe? Você fica assim. Vamos lá. Em Hebreus capítulo 11, fala sobre isso, sobre a fé, que nós temos que ter a fé. Que a fé nos ensina a ter uma visão, não que está acontecendo agora, mas futura. Tá? Então nós temos que pedir muito pro Espírito Santo colocar dentro de nós o dom da fé. Se você tem um dom da fé, querido, sua situação agora pode estar ruim, mas você crê que Deus vai mudar a tua história, tá bom? O segundo dom que as pessoas acham que é dom, mas é manifestação do Espírito Santo. Sonhos e suas interpretações. Isso não é um dom, queridos. Não existe dom de sonho e não existe dom de interpretação. Ah, Priscila, mas José do Egito sonhou. Ah, Priscila, mas José, marido de Maria, sonhou lá em Mateus capítulo 2 para tirar Jesus, porque Herodes queria matar Jesus. Ali foi uma divina revelação. O dom de sonho e interpretação, que muitos acham que é dom, mas é uma manifestação, ele está ligado justamente no dom de discernimento de espírito, tá? Sonho e interpretação estão ligados ao dom de discernimento de espírito. Ou seja, você sonhou, você já acorda e já percebe se foi um sonho carnal, se foi um sonho maligno ou se foi um sonho de Deus. Opa, peraí, Deus falou comigo assim, assim, e eu tenho certeza que vai acontecer porque Deus é fiel. Então assim, eu vou brigar com o irmão que ele acredita que isso é um dom? Não, porque eu sei que é uma manifestação do dom de discernimento. É porque as pessoas às vezes não entram no profundo do estudo bíblico e querem ficarem julgando os outros. Pega um pé do outro, Queridos, a igreja não tem que competir nada com ninguém. É chato isso, é feio isso.
A Bíblia diz bem claro, quanto mais é lhe dado, mais será requerido, tá? E a Bíblia diz assim que tem muitos que foram chamados para ensinar. Então, se você se acha que tem que ensinar as pessoas, eu falo isso porque houve um debate muito grande no meu Instagram, irmãos falando de 12 dons, outros irmãos falando de 9 dons, e assim, eu acredito, se você tem o dom de ensinar e sabe isso, eu acho que você tem que compartilhar com os irmãos com um ensinamento, e não com um lado de julgar o outro, porque não sabe, não, queridos, a vida é uma aprendizagem, Deus é simples, quem complica somos nós. Temos que parar com isso. Eu falo um pouco, não nervosa, mas seriamente estou falando aqui. Até o meu sotaque nordestino saiu. Eu estou com um argumento trazendo a vocês que nós temos que parar com isso. Tá? É um pouco chato ver cristão fazendo isso. Não é legal. Eu não gostei em relação de ver irmão debatendo com outro irmão, mas tipo assim, é o mesmo espírito, é a mesma fé. E nós temos que aprender isso, respeitar a ética cristã de cada um. Tá? Eu acredito nesses negócios de visão, revelação, eu acredito muito. E tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam. E aquele julgo. Justamente teve esse debate no meu Instagram sobre 12 dons e 9 dons. E agora um dom também que muitas pessoas acham que é um dom, mas não é um dom, tá? É uma manifestação do Espírito Santo, também ligado ao dom de discernimento de espírito, que é o libertação. Libertação não é um dom voltado como dom, mas é uma manifestação do discernimento de espírito. Ou seja, quem ora por libertação sabe quando Satanás está oprimindo alguém. É o dom de discernimento de espírito, tá bom? Porém, aqui eu já até marquei aqui, ó. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, Jesus deixou uma ordenância. Em meu nome expulsarão os demônios. E justamente por pessoas pensarem que libertação é um dom, elas têm aquele medo de expulsar o demônio. Porque ela fala, eu não tenho o dom da libertação, eu não tenho o dom da libertação. Mas Jesus já te deu essa ordenância, irmão e irmã. Jesus já te deu essa ordenância. Se o cristão soubesse que estar em obediência tem um grande poder na sua vida, irmão, ande em obediência com Deus. Que você tem o poder de Deus nas suas mãos. Em nome de Jesus, os demônios vão sair, enfermos vão ser curados. Então assim, eu trouxe para vocês essas 3 formas de manifestação. Visão, sonhos e interpretações e libertação. São manifestações do Espírito Santo. Tem pessoas que consideram como dons. Não é errado considerar como dons. Só que não é os dons voltados aos 9 dons do Espírito. Porque aqui já está o nome dos 9 dons do Espírito. Mas são manifestações do Espírito Santo. Então, se chegar um irmão em mim e falar assim, eu acredito nos 12 dons, amém, irmão, eu também acredito, porque eu sei o que ele está falando. Se falar assim, 9 dons, eu sei, irmão, eu acredito, porque eu sei que ele está falando. Mas o que nós não podemos fazer, queridos, é esse julgo que eu vejo, eu tô vendo muito na internet isso também acontecer, de briga entre cristão, quem sabe mais, quem sabe mais. Eu acho que não tem que saber quem sabe mais, porque Paulo mesmo disse, examinar o homem a ti mesmo. Ou seja, cada pessoa tem a sua interpretação, cada pessoa tem o seu modo de ser. Por exemplo, se eu não sou muito fã de Coca-Cola, mas se eu tomo Coca-Cola e a pessoa não toma Coca-Cola, ou tem uma crença que não pode tomar Coca-Cola, o que eu faço para não ter briga? Eu respeito, para não ter aquele argumento de briga, discussão, porque é muito chato isso. Então, tipo, nós temos que parar com isso e entender que cada igreja tem um ensinamento, cada igreja tem um regulamento, cada igreja tem um lado de acreditar. Nós temos, no Brasil tem bastante formas de igreja, mas porém é mais a tradicional e a pentecostal. E pentecostal acredita muito nos dons do Espírito Santo. Então o que me deixa mais assim não é nem da tradicional, que eu não estou falando da tradicional, estou falando pentecostal. Irmãos pentecostais que conjugam saber que o Espírito Santo move-se em nosso meio de forma geral, ficam brigando um com o outro com coisa desnecessária, tá? Então esse é o vídeo de hoje. Quando eu vou falar sobre dons do Espírito Santo, base de espiritualmente falando, eu procuro estar na maior seriedade, porque é uma coisa que é uma responsabilidade. É uma coisa que nos traz, como Paulo mesmo disse, examinar o homem a si mesmo. Ou seja, para mim estar falando isso aqui, eu tenho que ser isso aqui que eu estou falando. Eu não gosto de agir com hipocrisia com vocês. E não só com vocês, todo mundo que me conhece sabe que eu sempre fui realista. Eu não sou uma pessoa mentirosa.
E eu acredito muito nesses negócios das coisas de Deus. Como eu também trouxe um vídeo aqui falando no canal sobre a graça que nos traz conhecimento. Eu trouxe ali para vocês a importância da graça em primeiro lugar. Porque nós temos que ter a graça, querido. Não adianta termos estudos, temos tudo e não tiver o Espírito Santo para convencer o homem, para convencer a mulher e para nos convencer. É isso que a Bíblia diz. Paulo também disse assim, ó, voltamos à simplicidade do verdadeiro evangelho. Olha, Paulo, ele é uma base bem grande assim para a igreja pentecostal. Paulo, por mais usado que foi diante de Deus, mas você via que ele era realista, sincero e acreditava nas coisas de Deus. Então eu quero falar pra você aqui que tá vendo esse vídeo. Eu sei que tem pessoas que estavam lá na polêmica lá que vendo esse vídeo. Não briga por coisas desnecessárias, querido. Não briga. Porque às vezes Deus se mostra pra nós de um jeito e mostra pra outra pessoa de outro jeito. Cada pessoa tem uma intimidade com Deus. Eu sempre falo isso. Não é pelo pastor que você vai ter intimidade com Deus. Não é pela igreja que você vai ter intimidade com Deus. Você vai ter intimidade com Deus conforme a sua obediência com Ele. Então, se é 12 dons, se é 9 dons, você tendo essa interpretação que eu tô falando aqui pra vocês, vocês vão entender o que o irmão e a irmã tá querendo falar, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Peço desculpa por estar falando um pouco sério assim, mas é porque eu fico meio... Tipo assim, o tempo que nós cristãos perdemos brigando com coisas desnecessárias, o inferno tá triunfando aí no mundo, matando todo mundo. Então, se eu sei um pouco, você sabe um pouco, o outro irmão sabe um pouco, não vai colocar debate quem sabe mais, quem sabe mais. Pega um pouco que cada um sabe fazer e vai fazer. Vai semear o reino de Deus aí, fazer a vontade de Deus. Não fica brigando à toa não, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, Deus abençoe vocês. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, sua curtida. Queridos, mais uma vez eu quero falar aqui pra vocês que esse canal não é pra degrenir ninguém, tá bom? Eu não aceito muito isso. Inclusive, uma vez eu coloquei até no Facebook sobre o meu pensamento sobre degrenir os outros. Não é legal, tá? Se você tem uma ideia e a pessoa tem outra ideia, guarde-se pra si, tá? No momento mais oportuno, vocês conversam sobre isso. Mas é desnecessário ficar fazendo esse tipo de coisas em redes sociais, tá? É muito chato. Tá bom? Mas esse tá aí o vídeo de hoje. Eu creio que vocês conseguiram entender a diferença do fruto do Espírito que o cristão tem que ter dentro de si e dos dons do Espírito. Tem pessoas também da igreja que falam assim, Priscila, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho vontade de fazer nada. Mas às vezes você nem sabe que você tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito às vezes é mais importante do que muitos dons, porque o dom não salva ninguém. Já o fruto do Espírito salva, sabia? Sim, o fruto do Espírito salva porque o fruto do Espírito tem amor, caridade, né? Então quando você ama o próximo, você faz o bem pelo próximo. Você está recebendo também, de alguma forma, um galardão diante dos céus, tá bom? Então todos nós somos importantes na presença de Deus. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Estaremos aí falando muito sobre vídeos de debates que tá tendo aí por aí. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado, tá bom? Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.